Oi, tudo bom? Queria ver se vocês estão conseguindo ouvir bem. A imagem também, se tá boa, se estão conseguindo me ver. Quem tiver aqui, se alguém já entrou, me dá só um alô, tá? E vamos começar a nossa live hoje. Esperar as pessoas entrarem aqui. Oi, quem que entrou? Dá um alô aí pra eu saber. Oi, Luane, tudo bom? Você tá me ouvindo bem? Oi, boa noite, Marcelo, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? A imagem tá boa, o som tá legal também. Oi, Cláudia, tudo bom? Nós estamos hoje no nosso 15º encontro online. Ah, Luana também. Oi, tudo bom? Estou sim, tá. Vocês estão me vendo no grupo da página da Síndrome do Pânico e no meu perfil também? Oi, Stella, tudo bom? Estão me ouvindo bem? A imagem tá legal? Oi, boa noite, Agar, tudo bom? Só me dá um alô falando se vocês estão me ouvindo direitinho, se a imagem também tá boa, porque a última vez aí parece que o som não estava saindo, né? Oi, boa noite, Elis, tudo bem? Oi, Cris, boa noite, tudo bom? Para quem não conseguir ver agora, né, a nossa live, eu vou colocar depois o meu canal de psicologia no YouTube, tá? O canal de psicologia Rosana Laísa. Oi, boa noite, Suzy. Sim, tá tudo ótimo. Ah, legal. Yangar, vê pra mim, por favor, se você tá conseguindo me ver direitinho, se a imagem tá boa. Oi, Sérgio. Tudo bom com você? Quanto tempo? Só me dê um alô aqui da página, já me falaram que a imagem tá boa e o som tá legal. E no meu perfil. Oi, boa noite, Eduardo. Tudo bom? Quanto tempo? Só me dá um ok aí na imagem e no som, tá? Boa noite, Fátima. Boa noite, André. Tudo bom? Então, hoje a gente está no nosso 15º encontro online, tá? E para quem não me conhece, a maioria das pessoas aqui já me conhecem, né? Que a gente está fazendo essas lives. Boa noite, Wilson. Tudo bom? E meu nome é Rosana Laísa. Eu sou psicóloga clínica, atuo há mais de 34 anos. Oi, Angar, tá tudo ok? Está boa aqui. Ah, legal. Então dá pra gente agora tá fazendo direitinho. Então, eu atuo há 34 anos na área clínica e atendo vários transtornos mentais, né, como o transtorno do pânico, depressão, estresse, transtorno de ansiedade generalizada, fobias, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático, né? Então, assim, na verdade, essas lives que a gente sempre faz aqui é justamente para tirar todas as dúvidas, esclarecer um pouquinho, né, a respeito de diagnósticos, tratamentos, sintomas, que às vezes, assim, as pessoas têm muita dúvida, tá? Vocês podem colocar aqui também as suas perguntas, fora as outras que já me enviaram, tá? Se eu não conseguir responder tudo agora, que geralmente a gente faz essa live 1 hora, podem ficar tranquilos, que depois eu entro e eu vou estar respondendo, tá? 1 a 1, né? Para ajudar vocês, né? Eu acho que assim, a ideia sempre é essa, né? Um ajudar o outro e a gente formar, né? Na verdade, assim, como se fosse um grupo de autoajuda, né? Um vai estar realmente ajudando o outro nessas informações. Quem está entrando aqui, por favor, podem compartilhar também com seus amigos, né? E como eu falei para vocês, também vai estar no meu canal de psicologia, Rosana Laísa, no YouTube, tá? Lá tem todas as minhas lives também, que vocês podem estar acessando e tirando várias dúvidas, né? Que às vezes uma dúvida para uma pessoa pode ser para outras também. Boa noite, Márcia, tudo bom? Boa noite, Carlos. Então, deixa eu falar um pouquinho a respeito de algumas dúvidas, né, que me colocaram, às vezes em termos de diagnóstico, né?
Teve uma pessoa que falou a respeito que estava sendo tratada como o transtorno do pânico. Aí, depois de um tempo, né, acho que, não sei, parece que teve uma fase agressiva, alguma coisa assim, né? E parece que assim, perdeu um pouquinho da consciência nesse sentido, tal. E parece que o psiquiatra dela depois fez um outro diagnóstico, né? Um transtorno bipolar. E aí até me perguntou, né? De repente, assim, mas está correto isso? O que às vezes eu percebo, gente, é que... Oi, Jack, tudo bom? Boa noite. Oi, tenho medo de sair sozinha, mas não em companhia, como resolvo isso? Tá, eu vou estar explicando, tá? Então, assim, deixa eu explicar a respeito dessa questão às vezes, alguma dificuldade no diagnóstico, né? Então, às vezes, acontece muito, às vezes, do profissional não fazer um diagnóstico correto também, tá? Então, o que a gente precisa fazer? É buscar ajuda, em primeiro lugar, com um psiquiatra. Isso não tem o que questionar. O que eu percebo, às vezes, né, nesses 34 anos aí de trabalho, muita gente, às vezes, fica com medo de ir, né, no psiquiatra. Ai, mas psiquiatra é coisa de louco, né, psiquiatra... Acho que, assim, se todo mundo tivesse condição, né, de passar num psiquiatra, de passar num psicólogo, né, e fazer terapia... Seria uma maravilha, né? Acho que ninguém estaria aqui, nem me ouvindo, né, nessas lives, né? Estaria todo mundo tranquilo, sossegado, né? Porque eu acho que, assim, problemas todos nós temos, né? Transtornos mentais, todas as pessoas têm, gente. Uma pessoa que chega para vocês e fala assim, não, eu não tenho nada, tá mentindo, né? Geralmente, a pessoa tem algum transtorno mental. Às vezes pode ser leve. Por exemplo, fobias. Fobias, às vezes, tem gente que não vai procurar ajuda, né? Por exemplo, fobia, às vezes, de avião. Eu tenho muitos pacientes, às vezes, que não conseguem entrar, né, no avião, né, de medo, de achar que, sei lá, o avião vai cair, vai acontecer alguma coisa ruim, começa a se sentir mal fisicamente, né? Mas, assim, tem tratamento. Então, em primeiro lugar, vamos fazer um diagnóstico correto, tá? Então, nesse diagnóstico é feito com o quê? Geralmente com um psiquiatra. E às vezes, infelizmente, às vezes tem alguns diagnósticos que às vezes estão, né, não muito corretos. Eu já peguei pacientes que veio como transtorno bipolar e, na verdade, não tem nada de transtorno bipolar, né? Tem realmente transtorno do pânico. Então, o que acontece? Às vezes, o psiquiatra, ele vai dar um diagnóstico, fazer uma análise do que vocês estão sentindo de acordo com o que vocês estão falando naquele momento. Aí é que está, vamos assim, a chave, né, do diagnóstico. Se vocês falarem realmente tudo o que vocês estão sentindo, desde lá de trás até hoje, o psiquiatra ele vai ter condição realmente de dar um diagnóstico correto. Porque se vocês deixam de falar, vamos assim, alguma coisa importante, o psiquiatra vai fazer um diagnóstico totalmente diferente do que na verdade vocês têm. Entenderam? Então, isso que é importante. Mesmo, por exemplo, no processo da terapia, tá? Quando a pessoa vai no psicólogo e vai começar a fazer uma terapia, ele precisa falar cada vez mais tudo que está sentindo. Não guardem as coisas, né? No começo, lógico, a gente tem aquela coisa da empatia, né? De repente, sei lá, não falar tudo, né? Às vezes com um profissional e deixa um pouquinho mais lá, mais, sei lá, depois de 2 meses, 3 meses, a pessoa se sente mais à vontade, né? E aí começa a falar mais. Então, quanto mais vocês falarem tudo o que vocês sentem, tudo o que vocês estão pensando para o psicólogo dentro do processo da terapia, ele vai ter muito mais condição de ajudar vocês, tá? Aí a terapia realmente é efetiva. Porque às vezes o que eu percebo muita gente falando, eu vou no psicólogo, às vezes não dá certo, não adianta. Mas, gente, a gente precisa realmente entender uma coisa, isso que eu sempre falo aqui para vocês, tá? Terapia é um processo, tá? Então, se, por exemplo, a pessoa tem, vamos supor, 32 anos, o que vai acontecer? A gente tem que trabalhar os 32 anos, desde lá de trás até hoje, para que vocês entendam o porquê que vocês tiveram aquele transtorno mental. Se vocês não entendem a origem, tá? Que está sempre lá atrás, na infância ou na adolescência, vocês não conseguem entender o hoje, né? Na fase adulta. Por isso que é importante, dentro do processo da terapia, ter todo esse conhecimento do paciente.
Lógico, eu sei que isso é complicado, né, da gente estar falando, eu sei que é difícil, é demorado, tá? Mas que realmente a pessoa se consegue falar tudo para o psicólogo e falar tudo para o psiquiatra, com certeza essa pessoa vai se curar mais rápido. Quando eu falo em cura, né, tem muita gente que questiona, não, mas não tem cura, né? Tem controle. Gente, tem cura. Muitas pessoas aqui, né, que não são meus pacientes, que não foram meus pacientes, entendeu? Estão aqui e também estão falando depoimentos de cura. Então, o que vocês têm que entender? Não é a Rosana psicóloga que está falando sobre isso. São pessoas que têm sentindo o mesmo problema que vocês estão tendo, tá? E passaram por todo um processo também de terapia, um processo de tratamento médico, tá? E aí conseguiram se curar. Então, isso que é legal a gente estar ouvindo. Que eu sei que, assim, para vocês, o que é mais importante é falar dos sintomas. Ah, tá, Rosana, me fala só dos sintomas, eu não quero saber da cura, eu não quero saber como é, né? Eu quero saber os sintomas, o que eu estou sentindo, né? Se isso realmente é o que acontece, se é igual para todo mundo. Boa noite, Juliane, tudo bom? Então, deixa eu responder aqui que me perguntaram antes, né? Agora, que de repente às vezes não consegue sair sozinho. Por que não consegue sair sozinho? Porque, na verdade, a pessoa passa por uma fase que ela se sente mais frágil, tá? Então, é muito comum a pessoa pedir ajuda. E não se sintam com vergonha por causa disso, sabe? Procure alguém, né, da tua família ou algum amigo que possa estar saindo com vocês. Boa noite, Jussiene, tudo bom? Então, assim, pode sair com vocês para darem segurança, para vocês se sentirem fortalecidos, para vocês irem até o psiquiatra, para vocês irem até o psicólogo para fazer a terapia, tá? É importante essa ajuda também, né? E assim, sempre tem que fazer o tratamento, gente, não adianta. Quanto mais vocês adiarem, irem no psiquiatra para ver o diagnóstico correto, quanto mais vocês adiarem, e no psicólogo para fazer terapia, mais tempo vocês vão levar para vocês se curarem. E aí mais tempo vocês vão ficar em função do quê? Só dos sintomas. Entenderam? Oi, Elise, eu já fui várias vezes no psicólogo, o plano só cobre meia hora, então não dá para falar nada. Então, esse é o grande problema, Elise, que assim, a maioria das pessoas passam. Porque o convênio, assim, é um absurdo, né? Eu acho que, assim, eles também eles não tratam também um profissional com respeito, né? Às vezes eles cobram, de repente, um valor praticamente ilusório, né? Mas, assim, tenta falar com essa psicóloga que você está passando, Elis, que, de repente, assim, até fazer mais consultas com ela. Porque, realmente, meia hora é impossível a gente começar a falar dos nossos problemas, vocês concordam? Por exemplo, o meu processo de terapia é 1 hora. Né? Em 1 hora passa rápido, um monte de coisas, né? Porque a vida é muito dinâmica. Muitas coisas acontecem de semana para semana. Então, geralmente é uma vez por semana, tá? Mas muitas coisas acontecem, né? Então, até para sentar, conversar e falar tudo o que aconteceu na semana, para o psicólogo trabalhar em função das coisas que aconteceram, realmente tem que ter um tempo, tá? Oi, boa noite, Fabiana, tudo bom? Jack, e os paliativos, quando você não tem condições de pagar terapia? Então, Jack, assim, o que você pode fazer, tá? De repente, assim, você não tem um convênio médico. Hoje em dia, se você tiver um convênio médico, muitos profissionais trabalham com reembolso, tá? Por exemplo, eu sou um profissional que eu trabalho com reembolso. Eu dou um laudo psicológico e aí eu dou o recibo para a pessoa ter o reembolso no convênio. De repente, Jack, você não tem um convênio médico, tá? Mas aí você pode passar no CAPS. Nos CAPS que tem, né? Não sei onde que vocês moram. Tenta colocar aqui os lugares onde vocês estão, né? Que é legal assim, a gente tá também sabendo, né? Se tem gente de São Paulo, eu sou aqui de São Paulo, tá? Qual o estado que vocês estão, né? Pra gente tá dando mais uma orientação melhor para vocês. Mas aqui em São Paulo tem uns CAPs que vocês podem estar passando. Tem clínicas de faculdade também, né? Que às vezes tem um preço, um valor assim, uma taxa simbólica, né? Ou às vezes é gratuito também, tá? Então aí você pode estar passando, tá? Oi, Natasha, tudo bom?
comecei a terapia há uma semana, estou tomando esse Talopram. Existe outra terapia voltada para a síndrome do pânico? Então, mas a terapia que você está falando, você está fazendo um tratamento com psiquiatra. Perfeito. É isso mesmo, você tem que tomar realmente a medicação. Gente, não tenham medo de tomar medicação, tá? Isso é importante para vocês. Por quê? Porque, na verdade, ocorre um desequilíbrio químico do nosso cérebro. Então, por exemplo, quem tem o transtorno do pânico é acionado no nosso cérebro, numa região onde a gente chama de amígdala, que a pessoa se prepara para uma situação de defesa, uma situação de perigo, tá? Quem tem esse transtorno do pânico é acionado, né, essa amígdala de uma forma constante, às vezes o dia inteiro. Por isso que é importante tomar medicação. Então, esse tratamento com a medicação está perfeito, só que você precisa procurar uma terapia com um psicólogo. Aí o psicólogo ele vai estar trabalhando com você o quê? O problema das questões emocionais, como eu vou poder sair de casa de uma forma segura, para entender a origem, por que eu tive realmente esse transtorno, como lidar com isso e como eu devo realmente modificar os meus pensamentos, que geralmente vêm os pensamentos negativos, para depois eu começar a ter os pensamentos positivos e eu ter a segurança para eu estar saindo de casa e continuar a minha vida, trabalhando, saindo com os amigos, entenderam? Então, por isso que é importante a terapia, tá? Oi, Fátima, tudo bom? E sintoma da TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Ter muitas oscilações de humor no mesmo dia? Porque às vezes acontece, porque assim, o que é o transtorno de ansiedade generalizada? A pessoa está com ansiedade sempre acima do normal. Então, o que acontece? A pessoa está sempre muito acelerada, o pensamento está muito rápido. Então, a pessoa ela não consegue ter aquela tranquilidade de estar sentindo as coisas de uma forma mais tranquila. Os 5 sentidos, eles ficam mais aguçados. Então, o humor varia mesmo. Você pode estar com mau humor na parte da manhã, depois à tarde você fica melhor, aí à noite você volta o mau humor de novo, entendeu? Então, por isso que é importante fazer terapia, entendeu, Fátima? Porque aí você vai ter condição de trabalhar todas as oscilações de humor que vai acontecendo também com você, tá? Boa noite, Antônio, tudo bom? Então, quem tá entrando agora também, compartilhem com seus amigos, tá? Pra gente tentar ajudar cada vez mais um número maior de pessoas, né? Que eu sei que 1 hora é muito pouco, mas é o que eu posso, né? Na verdade, tá ajudando vocês. E eu sei que assim, deu um espaço um pouquinho grande aí nesse mês, né? Mas vamos tentar retomar novamente 1 vez por semana, como a gente está fazendo, tá? Que provavelmente eu vou estar mudando aqui do meu consultório também, depois eu coloco aqui para vocês, né? Um novo endereço. Jack, técnica de respiração ajuda? Sim, ajuda muito. Porque assim, para os meus pacientes eu ensino, são várias técnicas, tá? Eu ensino a técnica de respiração que eles precisam para ter mais oxigenação no cérebro, tá? Para as células do corpo também e para diminuir a ansiedade. Junto com a técnica de respiração, eu ensino também a técnica do treinamento autógeno. Autógeno é um condicionamento mental onde a pessoa ela vai ter o equilíbrio do quê? Dos neurotransmissores no cérebro, tá? E a partir desse momento, a pessoa consegue controlar o batimento cardíaco, a pressão arterial, a pessoa se sente mais segura, se sente mais fortalecida para estar saindo de casa, para estar fazendo as atividades normais. Então, esse treinamento autógeno é como se fosse a pessoa, vamos dizer assim, tomar um Rivotril, tá? Lógico, ela vai continuar tomando a medicação normalmente. Então, é uma técnica a mais, né, que eu ensino também para os meus pacientes, que lá fora a terapia continua. Isso que é importante, gente. Não adianta vocês irem 1 vez só no psicólogo, quando vocês saírem de lá, vocês saem e aí vocês não fazem mais exercício nenhum mental. A mente, ela precisa ser sempre muito estimulada. Quanto mais estímulo vocês vão tendo na mente de vocês, o que vai acontecendo? Vocês vão tendo mais o quê? Controle da situação, mas é um controle de uma maneira saudável, tá? Oi, Lu, boa noite, tudo bom? Queria fazer terapia com a senhora. A senhora tá no céu.
Ai, que bom, Lu. Vem aqui tomar um café comigo, né? A gente conversa. Eu tô aqui em São Paulo. Boa noite, Kaisa. Tudo bom? Então, assim, a mente da gente, isso que eu tava falando pra vocês, precisa ser trabalhada todos os dias, 24 horas. Não adianta. Não adianta vocês trabalharem simplesmente uma vez por dia. Depois eu vou esquecer, não vou fazer mais. Que nem, por exemplo, essa técnica, na verdade, que eu ensino, do treinamento autógeno. Autógeno quer dizer o quê? Origem em si mesmo, uma autoindução que a pessoa vai estar aprendendo para ela ter o controle sobre o seu corpo, tá? Controle da situação. Mas tem que fazer várias vezes durante o dia, junto com a medicação que a pessoa começa a tomar também como psiquiatra. Aí a pessoa realmente consegue se curar e aí a pessoa fica tranquila, se sente muito mais segura. Boa noite, Márcia, tudo bom? Para quem está entrando agora e está colocando aqui as perguntas, vai passando as mensagens, repete de novo, tá? Que eu vou respondendo. Oi, Luane, já tive crise do pânico em 2015, tomo fluoxetina até hoje há 3 anos, Rivotril só em emergência, sublingual. Corro o risco, deve ser alguma coisa assim? Tenta explicar um pouquinho melhor. Agora, Luana, assim, é importante você fazer também a terapia, tá? Com psicólogo. Não adianta só tomar medicação, gente. Quanto mais vocês fugirem de tudo isso, aquilo que eu falo pra vocês, mais os sintomas vão piorando, tá? Porque aí nós temos os 3 níveis dentro, por exemplo, do transtorno do pânico. Eu vou falar dos outros transtornos também. Então, se a pessoa começa no grau leve, ela passa para o moderado, depois ela passa para o grave. O grave, a pessoa não consegue sair de casa, não consegue nem atender o telefone, começa a ficar com medo de tudo, é o medo de ter medo. Então, quanto mais vocês demorarem para vocês irem buscar ajuda, mais realmente vocês vão entrando no grau grave do transtorno do pânico, tá? Oi, Pamela, tudo bom? Tenho todos os sintomas, mas ainda não fui diagnosticada. Então, como é que você sabe que você tem esse transtorno? É importante, Pamela, você buscar pelo menos um diagnóstico correto com o psiquiatra, tá? É o psiquiatra que ele tem todo esse preparo para dar o diagnóstico realmente para vocês. E aí vocês vão estar fazendo a terapia também, tá? Senão não adianta. Oi, Márcia, tudo bom? Oi, doutora, então, minha psiquiatra já trocou 4 vezes meus remédios para eu não ter crise, mas os remédios me fazem muito mal, me dão a crise e aí não sei mais o que fazer. Então, isso é muito comum acontecer. Por quê? O que vocês têm que fazer? Na verdade, quando vocês começam a tomar medicação, por exemplo, hoje, tá? Hoje vocês estão começando a tomar o antidepressivo. Geralmente é antidepressivo e o ansiolítico para dar um relaxamento no corpo. O antidepressivo é para equilibrar os neurotransmissores, tá? Que o antidepressivo que vai ajudar no transtorno do pânico, na TAG, no toque, na fobia, na depressão. Então, o antidepressivo é extremamente importante. O ansiolítico, ele é como se fosse um calmante, como a gente falava antigamente, né? Para dar um relaxamento no seu corpo, tá? Quando você toma um remédio hoje, ele vai levar um tempo para o seu organismo se habituar com a química da medicação, tá? Ele pode levar de 15 a 20 dias ou talvez até um mês para começar a surtir efeito. Então, logo no início, Márcio, o que acontece? Você tem, às vezes, alguns efeitos colaterais que a gente chama, tá? E aí, é importante você ter a comunicação com o seu psiquiatra e falar para ele, eu falo, olha, eu tô sentindo isso, a boca tá meio seca, ou não sei, eu tô com dor de estômago, alguma coisa assim. Sempre tá falando isso pro psiquiatra, porque de repente ele tem que mudar mesmo a medicação. Então, mudar na medicação é extremamente comum acontecer. Eu sei que é chato para vocês, né? Mas é importante, porque o médico que vai descobrir se aquela química do remédio está fazendo efeito ou não. Se não estiver fazendo efeito para você, não tem problema, tem que tomar uma outra medicação. Isso é normal, tá? Boa noite, Mariângela, tudo bom? Então assim, essa questão do tratamento, gente, como é que faz o tratamento médico? Tem que ser
com o psiquiatra, a medicação, e tem que ser com a terapia. Dentro da terapia, a gente trabalha com várias técnicas, né? Depende do grau que a pessoa está. Por exemplo, para os meus pacientes, dependendo do grau que realmente o paciente venha, eu posso entrar também com uma terapia cognitiva comportamental, tá? A pessoa às vezes não está conseguindo sair de casa, não está conseguindo ter segurança para resolver as suas questões. Depois aí eu entro também com a técnica do treinamento autógeno, tá? De repente, de acordo com o grau que a pessoa também venha, o que eu faço? Eu posso também fazer uma regressão com essa pessoa ou uma hipnose, tá? Para de repente limpar aqueles pensamentos negativos que ficaram geralmente aonde? É no nosso passado, né? Uma coisa que eu sempre falo para vocês, o que a gente é hoje é uma somatória de tudo que aconteceu na vida de vocês, na adolescência, na infância, para vocês terem esse entendimento e vocês se sentirem com a personalidade cada vez mais estruturada. Entenderam? Como vocês conseguem realmente lidar com os problemas, mas de uma maneira mais madura, mais segura, tá? Olá, Geisa, tudo bom? Doutora, passei por um assalto e desde aí tenho sentido muito medo, coração acelerado, meu corpo treme e tenho a sensação que vou morrer a qualquer momento. Olha, Geisa, de repente você deve estar com o transtorno de estresse pós-traumático, que na verdade as crises se assemelham a um transtorno do pânico, entendeu? Então, às vezes, por isso que é importante fazer um diagnóstico correto para você realmente tomar a medicação adequada, tá? E para você fazer uma terapia para lidar com esses medos que você está sentindo, para você começar a sair de casa com mais segurança, mais fortalecida, viu, Geisa? Oi, Mariângela. Medicamentos de síndrome baixam a glicose? Não. Na verdade, assim, o que acontece? Você realmente vai estar equilibrando o quê? Teus neurotransmissores, aquilo que eu estava explicando anteriormente, tá? Existe uma parte aqui no nosso cérebro, né? Que é bem aqui no meio do nosso cérebro, chama amígdala. O que é a função? Ela se prepara, por exemplo, para situações de perigo. Por exemplo, sei lá, entra um leão aqui, vamos assim, entrou um leão aqui no meu consultório. O que eu vou fazer? Vou falar, que bonitinho, né? Vou passar a mão no leão? Não, eu vou me preparar para fugir da situação, né? Então, o nosso cérebro, ele é perfeito, tá? Então, o que acontece? Eu vou estar realmente fazendo com que eu consiga sair daquela situação de perigo. Agora, quem tem o transtorno do pânico, o que acontece? Essa amígdala é acionada 24 horas, às vezes o dia inteiro, tá? E aí, o que acontece também com vocês? Vocês sentem o quê? Mais medo, é um medo de ter medo. Então, é medo de tudo, né? Que geralmente a pessoa fala, tá? Então, não é que abaixa a glicose, ele vai... os antidepressivos, eles vão estar equilibrando aqui, ó. Vai estar equilibrando a serotonina, que ela equilibra o nosso humor, tá? Vai estar equilibrando a noradrenalina, a adrenalina que ela é acionada, quando essa amígdala realmente ela é acionada também, tá? Vai liberar mais endorfina, que dá uma sensação mais de prazer no corpo, a dopamina também, tá? Então dá uma sensação de relaxamento no corpo. Então, o antidepressivo, junto com o ansiolítico, ele vai estar equilibrando o cérebro e todo o organismo também. Não abaixa a glicose não, tá? Oi, Lu, uma dúvida. Psiquiatra ou neuro? Pois fui ao neuro também. Então, geralmente o diagnóstico é feito pelo psiquiatra, tá? Mas, às vezes, tem neurologistas que fazem também o diagnóstico, não tem problema nenhum. Eu acho que hoje em dia os médicos têm muito mais preparo para eles estarem fazendo o diagnóstico correto. Às vezes, até clínico geral também faz um diagnóstico correto, né? Antigamente... vamos assim, a Associação Americana de Psiquiatria, isso em 1980, eles deram, vamos assim, um outro nome, né, para o transtorno do pânico. Antigamente chamava-se de neurose de angústia, síndrome do soldado. Então, esse transtorno do pânico, todo mundo fala, doença, né, desde o século novo. Não, é desde a época de Freud, tá?
Então, ele foi denominado em 1980 com uma outra roupagem, vamos dizer assim, né? Com uma outra denominação. Lógico, muita gente não se falava disso, né? Hoje as pessoas falam mais, a mídia fala mais, né? Então, vocês têm mais conhecimento. Tem muita gente que tem transtorno do pânico e nem sabe também, né? Então, hoje você tem mais condição de você buscar realmente grupos na internet, hoje tem internet, né? Para a gente trocar essas informações, esses grupos específicos, grupos da síndrome do pânico, grupos da depressão, grupos de estresse pós-traumáticos, grupos só de transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, assim, a internet também ela vai estar ajudando vocês ou não também, né, gente? Porque eu acho assim, né? Eu acho que assim, entrar na internet só pra gente ficar falando dos sintomas também não é legal, não vai ajudar vocês. Vai piorar a ansiedade de vocês, tá, gente? É isso que vocês precisam entender. Vocês precisam começar a ter filtro na internet. É um filtro da consciência. O que é importante pra mim? Eu ouvir coisas boas, eu ler coisas boas, positivas, ou só ficar vendo as coisas negativas e falando só as coisas negativas. Isso não vai ajudar absolutamente nada vocês, porque o nível de ansiedade vai ficar acima do normal. E aí, de repente, você pode, às vezes, até piorar da crise do pânico. Ou, às vezes, a pessoa está com depressão, né? E, às vezes, vai piorar também na depressão, tá? Oi, é Jeriene, né? Tenho 25 anos, tenho síndrome do pânico, acordei achando que iria morrer. Isso é muito comum acontecer, tá? Por quê? Por causa que, assim, é o medo da morte. São vários sintomas da taquicardia, da sudorese, a pessoa começa a transpirar muito, da tensão, né, no corpo, dores musculares, né, que a gente chama da ansiedade basal. Chega no final do dia, a pessoa está cansada, irritada, com dores no corpo, dor de estômago, o suco gástrico fica mais ácido no estômago, tá? O nível de ansiedade está sempre acima do normal, né? E aí a pessoa às vezes sente despersonalização, desrealização, que é muito comum, da pessoa se sentir estranha, não sentir o corpo como se fosse dela, né? Sentir, às vezes, sei lá, uma situação assim longe, como se estivesse dentro de um filme, né? Não participando do filme, seria essa despersonalização, desrealização, tá? Então, é muito comum, realmente, ter todos esses sintomas, gente. Então, assim, não entenda uma coisa, que isso vai fazer com que alguém vai morrer. A sensação, às vezes, a pessoa realmente, ela, às vezes, quer acabar com a vida dela, né? Fala, ai, nossa, né? Eu quero terminar com essa situação, né, horrível. Então, muita gente tem insônia, não consegue dormir. Mas tem cura, gente. Se tem cura, vamos buscar ajuda. Vamos buscar o tratamento com psiquiatra. Vamos buscar uma terapia com psicólogo, tá? Fátima, eu me encontro afastada do meu local de trabalho. Estou em terapia e em tratamento com medicação. O fato de eu não me sentir bem no meu local de trabalho e no mesmo ter crises indicaria algum transtorno além da ansiedade? Não, na verdade, assim, se você está afastada é porque você está já com um diagnóstico correto, né? Senão você não estaria afastada do trabalho, né? Agora, precisa ver direitinho, dentro da terapia, fala com a sua psicóloga, gente, sabe? Conversem com ela. De repente, fala assim, olha, eu tô sentindo assim, como é que a gente poderia trabalhar melhor, focal esse problema específico que eu estou tendo, né? Que às vezes o que eu percebo é muito isso, as pessoas não conseguem falar pro profissional, às vezes parece que fica com medo, com vergonha de falar, não tem que ter, gente... Né? Eu acho que assim, esses profissionais estudaram, né, muitos anos, estão preparados para estarem ali ajudando vocês. É aquilo que eu falo, quanto mais vocês falarem realmente o que vocês estão sentindo, mais o profissional vai ter condição de ajudar vocês, tá? Mariângela, esquizofrênico tem síndrome do pânico também? Não, é totalmente diferente, tá? Minha síndrome, os médicos dizem que não tem cura, porque meu filho tem esquizofrenia. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Eu acho que assim, precisa conversar direitinho com esses médicos, aquilo que eu falei pra vocês, às vezes, né?
tem médicos que não fazem um diagnóstico muito correto. Oi, Patrícia. Fui diagnosticada com transtorno bipolar, mas eu me tornei uma pessoa muito fria e apática. Então, Patrícia, você está fazendo medicação, tomando medicação, está fazendo terapia, porque é importante, viu? Você não pode deixar de fazer, né, o tratamento com psiquiatra, fazer a terapia, tudo direitinho. Oi, Regina, quanto tempo? Tudo bom? Márcia, medo e curado com enfrentamento. Realmente, a gente precisa não só enfrentar todos os dias, cada dia é um dia diferente do outro. Hoje eu vou estar mais segura e amanhã eu vou me sentir muito mais segura ainda. A gente precisa trabalhar com o nosso cérebro, mas de um lado positivo, gente, tá? Todos esses sintomas, né, que todos esses transtornos têm, da fobia também, que são estímulos específicos, né, que a pessoa vai ter uma crise de pânico, mas só relacionado com um estímulo específico, tá? Quem tem o transtorno do pânico não tem nenhum estímulo específico, a pessoa tendo nada, tá aqui batendo papo, tá me ouvindo, começa a ter uma crise, né? Vai lá assistir televisão, tá tranquila, começa a ter uma crise, tá? Então, por isso que é importante, né, vocês tomarem a medicação e fazerem a terapia, senão não adianta, tá? Oi, Viviane, tudo bom? Ter prolapso na válvula mitral influencia na ansiedade? Então, no prolapso da válvula mitral, você sabe que a maioria das pessoas, né, da população tem e às vezes não sabem, tá? Então, assim, isso acontece o seguinte, ó, uma coisa que eu vou falar pra vocês. A maioria das nossas doenças começa onde? Aqui, no nosso cérebro. Oi, Regina, estou ótima. Parabéns. Se você quiser dar um depoimento seu, Regina, fica à vontade, tá? Eu acho que é legal isso, né? A gente colocar também uns depoimentos legais, né? Depoimentos de superação. Apesar que eu sei que a maioria não lê, né? Não gosta de ler coisas boas, né? A própria Neuza também no grupo dela, ela coloca às vezes alguns depoimentos e as pessoas passam batido, não gostam muito de ler, né? Mariângela, a senhora é show. Ai, obrigada. Eu tô aqui, gente, assim, adoro falar com vocês, né? Gosto de ajudar. Eu tenho a minha ONG também, né? Que quem também não me conhece, eu presido uma ONG que chama Associação Nacional da Síndrome do Pânico, onde a gente atende as pessoas em grupos de autoajuda. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Só que presencialmente, tá? Então, aí um começa a ajudar o outro, né, em grupos, né, então isso é muito legal, né, porque as pessoas começam a se sentir mais seguras para tomar medicação, até para fazer terapia, tá? Oi, Mauriceia, fui diagnosticada com síndrome do pânico e depressão grave, fiquei afastada há vários meses, agora voltei. Poxa, que bom! Né? Então, acho que você deve estar em tratamento, né? Então, faz direitinho o seu tratamento, com certeza você vai se curar. Faz com psiquiatra, faz com psicólogo também. Boa noite, Sidney, tudo bem? Para quem está entrando agora, gente, tenta compartilhar com seus amigos, tá? Porque, ó, daqui a pouco a gente já vai terminar, né? É uma pena. Mas, assim, coloquem as suas perguntas aqui, as suas dúvidas, tá? Que depois aí eu vou tirar um tempinho, né? E aí eu vou estar respondendo um a um. E para quem não conseguiu hoje, agora, né, assistir a live, aí depois eu vou colocar também no meu canal de psicologia no YouTube, que é Rosana Laísa Psicóloga, tá bom? Mas vamos tentando compartilhar para a gente tentar ajudar cada vez mais as pessoas. Eu sei que às vezes, de repente, nesse horário, tem gente que está na faculdade, tem gente que está no trabalho, e às vezes não consegue se organizar também para estar assistindo. Mas aí vamos tentando passar, né, para todo mundo. Podem colocar aqui as suas dúvidas, tá? Então, assim, Lu, uma dúvida, psiquiatra ou neuro? Ah, não, já foi, né? Passou aqui de novo. Peraí. Regina, e você se lembra quantas vezes eu também ligava do carro desesperada? Né? Eu sei, Regina, né? Isso é muito comum, né? Na hora H, né, da crise, a pessoa fica tão desesperada, né, que tem que buscar essa ajuda, né? Mas é legal, de repente, você falar que, né, do que você passou, tá?
de repente, como você está se sentindo hoje, né? Acho que assim, esse processo da cura é legal. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai estar ajudando os outros também, né? Às vezes tem gente que tem vergonha de falar, né? Também não fico falando, né? Pedindo, né? Para todo mundo estar falando. Acho que todo mundo tem que estar à vontade também para estar colocando esses depoimentos, né? E o que às vezes eu percebo, que esses depoimentos, às vezes, de cura, de superação, poucas pessoas leem. As pessoas parecem que não conseguem ler essas coisas boas, né? Porque às vezes não é o psicólogo falando, mas são pessoas como vocês, né? Que já passaram por isso, por dificuldades, por situações realmente que não saía de casa, né? Que tinha crises constantes dentro do carro, no trabalho, e conseguiram superar, né? Então, coloque esses depoimentos. Quem tiver já nesse processo de cura, nesse processo de superação, depois que eu terminar a live, sabe, coloca esses posts, depoimento de superação, né? Que eu acho que é legal, porque um vai estar ajudando mais o outro. Oi, Jennifer, tudo bom? É normal todos os dias passar mal quando tem pânico e ansiedade? Sim. Às vezes a pessoa passa mal o dia inteiro, tá? Isso que eu estava falando para vocês. Você chega no final do dia, vocês têm uma ansiedade basal, que a gente chama. São dores musculares no corpo, tá? A pessoa fica muito irritada, não consegue às vezes se concentrar, de repente num estudo, numa leitura, ou às vezes até na televisão. A televisão fica ali passando, a pessoa não consegue se concentrar, tá? E a pessoa realmente ela se sente fora, às vezes, do ambiente também familiar, né? Se isola também. Então, uma coisa que é legal, a gente não se isolar, gente. A gente falar para os familiares, sabe? Acho que quanto mais a gente colocar isso para fora, vocês vão se sentir mais leves, né? Oi, Marcela. Eu tô assim, não tenho vontade de nada, tive depressão e hoje estou passando por problemas pessoais e estou desesperadas. Então, o que é importante, Marcela? Procura ajuda. Vá realmente fazer um tratamento direitinho com o psiquiatra, tá? Vai fazer uma terapia com o psicólogo também, para você sair desse processo com mais tranquilidade, com mais segurança, tá? Lógico, nesse momento, às vezes a pessoa fica, sabe, desesperada, não sabe o que fazer da vida. Por isso que o profissional ele vai estar ali para dar uma orientação, tá? E para te ajudar a sair desse processo. Regina, agora mesmo estou no maior trânsito, sozinho, sem nenhum medo. É, legal, Regina, tá vendo? A Regina também, sabe? De repente você vê, né? Hoje ela tá tranquila, num maior trânsito, né? Eu tenho vários pacientes que também já estão curados, né? Que já passaram por situações difíceis, passam por ansiedade, ainda passam, mas de uma forma tranquila. Por quê? Porque o cérebro ele já está modificado. O cérebro já está equilibrado, entenderam? Então a pessoa consegue lidar com a ansiedade diária, mas de uma maneira normal, como qualquer outra pessoa. Então todos têm condição de passar por isso e conseguir esse estágio, né? Basta a gente buscar, basta a gente, sabe, ir atrás dos tratamentos certos, né? Não deixem de ir atrás desses tratamentos, não fiquem sofrendo sozinhos, não se isolem, tá? Isso que é importante, gente. Não adianta vocês ficarem sozinhos, isolados e só ali escrevendo as coisas ruins que vocês estão sentindo. Busquem ajuda de profissionais adequados, psiquiatra e psicólogo, tá? Às vezes você buscando ajuda e ouvindo às vezes as pessoas que estão sentindo a mesma coisa, também é importante. Mas não viver só isso, tem que buscar uma ajuda profissional. Senão realmente vai ser muito mais demorado esse processo da cura. Boa noite, Imaculada. As crises de pânico são horríveis. O sonho de consumo de todos nós lidar com as crises. Você consegue, Imaculada. Em primeiro lugar, falam isso, ó. Tem gente que está entrando agora, tá? Vai buscar ajuda com um psiquiatra para você tomar a medicação correta e vai buscar ajuda com um psicólogo para você fazer a terapia. E você vai conseguir lidar com as crises de uma maneira tranquila, gente. Se sentindo segura, entendeu, Imaculada? Assim, não entra naquele desespero, achar que, nossa, eu nunca vou conseguir. Se várias pessoas conseguiram, por que vocês não podem conseguir? Claro que vocês conseguem, tá?
É isso que a gente tem que colocar na nossa mente. Eu consigo, eu posso, eu quero. Problemas, como eu falo para vocês, todos nós temos, né? As coisas boas da vida é muito fácil a gente lidar, né? A felicidade, né? O prazer, tá? As coisas difíceis que são complicadas e o nível de ansiedade de vocês fica muito acima do normal, vocês ficam passando mal fisicamente, né? Então, por isso que é importante a ajuda necessária. Quanto mais vocês buscarem ajuda, vocês vão conseguir mudar o quê? A maneira como vocês encaram esses problemas. Lógico, a gente quer fugir das situações ruins. Quem não quer? Né? Quem quer ficar sofrendo? Quem quer ficar angustiado? Ninguém. Todo mundo quer, às vezes, fugir dessas situações. Mas quanto mais a gente foge, pior, a gente vai ficando mais tensa, né? A gente vai ficando mais ansiosa. Por isso que é importante a gente enfrentar, mas de uma maneira tranquila, tá? De uma maneira segura. Oi, Guida. Oi, mandei uma pergunta para você, não leu ainda. Então, deve ter passado, mas põe de novo que eu te respondo, tá? Porque assim, isso que eu falei para vocês, se não der para responder tudo agora, podem ficar tranquilos, né? Quem já me conhece sabe que depois eu respondo um a um, tá? E como as mensagens passam rápidas, tá? Então, né? Põe de novo aí, vamos ver se eu consigo ler, né? 7 horas a gente está terminando. Miriam, psicólogo é muito caro, psiquiatra ainda tem os que atendem convênio médico, mas psicóloga não atende. Mas o seu convênio não tem psicólogo, Miriam? O que você pode estar fazendo? É assim, por exemplo, isso que eu estava falando para vocês, né? Eu dou reembolso. Então, o que é o reembolso? Eu dou recibo junto com o laudo psicológico. Aí você leva no seu convênio para você conseguir o reembolso, tá? Tem vários profissionais que fazem isso também. Oi, Paula, tudo bom? Fui diagnosticada com crise de ansiedade generalizada e queria saber se só psicoterapia já ajudaria ou tem que passar por outro especialista? Então, Paula, em primeiro lugar, se você foi diagnosticada, você deve ter passado com um psiquiatra, né? Porque é o psiquiatra que faz o diagnóstico correto, tá? E aí, a psicóloga, né, ela vai te ajudar a você lidar com essa situação e você sair desse processo, tá, Paula? Você realmente se curar. Então, fica tranquila, tá? Mas se você precisa tomar medicação também, precisa conversar com o seu psiquiatra direitinho, tá? Mariângela, Unimed paga psicólogos, eu faço pela Unimed. Então, Mariângela, tá? Então, assim, tem alguns, por exemplo, eu tenho vários pacientes de vários convênios, né? Então, assim, eu dou o recibo junto com o laudo psicológico. E aí, o que acontece? A pessoa leva no convênio e consegue um reembolso do valor da consulta. Oi, Nilva, boa noite, tenho síndrome do pânico, não consigo sair de casa. Então, Nilva, por isso que é importante você fazer um trabalho com a terapia junto com o tratamento com o psiquiatra, tomar medicação. Por quê? Porque você vai ser trabalhada para você sentir a segurança, para você estar saindo de casa aos poucos. Não adianta você se obrigar a sair. Você tem que sair aos pouquinhos para você se sentir cada vez mais segura, tá? E aí, se o teu nível de ansiedade, ele vai diminuindo. Então, é todo um trabalho, é toda uma técnica que tem que ser feita para você se sentir bem. Oi, Marcelo! Tudo bom? Ó, tô aqui, ó. Tô na minha live aqui, semanal. Oi, Tuane, boa noite. Doutora, viva com medo de morrer a todo tempo. Acho que algo ruim pode acontecer. Além da síndrome do pânico, posso ter tanatofobia? Pô, depende, né? Eu acho que assim, dentro do transtorno do pânico, o que acontece? Vocês têm várias fobias que vão se somando, né? Isso que às vezes é ruim, porque assim, quanto mais tarde vocês procurarem ajuda, o que acontece? Mais fobias vocês vão tendo em função também do transtorno do pânico, tá? Então, por isso que é importante você buscar ajuda o mais rápido possível. Tratamento médico com psiquiatra, diagnóstico correto com psiquiatra, terapia com psicólogo, tá? Boa noite, José. Boa noite, gerente Delon, tudo bom? Se vocês quiserem colocar as perguntas aqui, para quem eu não respondi, tá?
Podem colocar novamente a mensagem, porque as mensagens vão subindo e eu não consigo ler todas, né? Porque eu tô em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu tô aqui no meu perfil da página Rosana Laísa e eu tô também no grupo da página da Síndrome do Pânico, tá? Quem tá entrando agora, vai compartilhando também com seus amigos, né? Para que eles consigam também, sabe, assistirem. E quem não conseguiu assistir agora, aí eu repito novamente, eu vou colocar no meu canal de psicologia no YouTube, Rosana Laísa Psicóloga. Lá tem várias lives que eu já fiz para vocês estarem acompanhando, tá? Agora, uma coisa que também me perguntaram é o seguinte, por exemplo, às vezes a pessoa está tomando a medicação e às vezes sente um gosto ruim, né? Então, o que acontece? De repente, a pessoa pode estar com refluxo, que é muito comum também por causa do quê? Da ansiedade, tá? E o que acontece? Quando a pessoa está ansiosa, ela fica com suco gástrico mais ácido. Então, se ela vai tomar medicação, ou se ela vai, de repente, comer ou beber até um líquido, né, aquilo suco gástrico, ele vai dando uma azia no estômago. E aí vai dando mais refluxo também, né? Teve até matérias a respeito do refluxo, que é importante vocês também fazerem tratamento, tá? Patrícia, excelente profissional. Infelizmente, existem médicos que falam que não tem cura. Tem cura sim, Patrícia, sabe? Tem cura, por isso que eu falo, gente, quem já passou por tudo isso, por essas situações difíceis, né? Coloque um depoimento de cura aqui, coloque um depoimento de superação, tá? Eu tenho certeza que vocês vão ajudar uma gama maior de pessoas, isso que é importante, né? Quanto mais a gente falar de coisas boas, de tratamentos que deram certo, né? Que realmente a pessoa conseguiu, que estava lá em casa, que não saía, que estava com medo de ter medo, que estava com crises o dia todo e conseguiu superar tudo isso, não é importantíssimo vocês ouvirem uma pessoa dessa? Lógico que é, né? Vocês vão se sentir muito melhores, vocês vão sentir realmente que tem aquela, sabe aquela luz no fim do túnel, né? É isso que a gente tem que buscar todos os dias, gente, né? Boa noite, Simone, tudo bom? Então, assim, vocês têm que buscar essas coisas boas, leituras boas, positivas, sabe? Não ficar vendo, assim, notícias ruins. Quanto mais vocês ouvirem notícias ruins, mais ansiosos vocês vão ficar, né? E mais difícil vocês vão estar lidando com o dia a dia, né? Lógico, as dificuldades estão todas aí, né? Tanta gente aí lutando, tentando um trabalho, às vezes pessoas desempregadas também, né? Às vezes a gente vê notícias aí não muito boas, né? De repente, sei lá, os nossos vereadores aí agora ganhando 26 mil reais, né? Que acham no direito, né? De ter mais dinheiro, enquanto isso a saúde, de repente não tem um psicólogo para estar atendendo, né? As pessoas que não têm condição, né? Um psiquiatra também, né? Que de repente está lá para atender vocês. Então, a gente precisa buscar isso, sabe, gente? Eu acho que assim, às vezes quando a gente vai, o ano que vem que vai ter eleição, todo mundo vira bonzinho, né? Todo mundo quer ajudar. Mas a gente tem que ter consciência também de quem a gente está colocando nesse poder, né? Porque de repente são pessoas que não estão fazendo nada pela gente, né? Quantas pessoas não têm condição de buscar ajuda psicológica e psiquiátrica? E aí o que acontece? Não tem, né, dentro da saúde mental. Então a gente precisa ter consciência de quem a gente coloca nesse poder, esses políticos que realmente não fazem nada pela gente, né? A gente precisa começar a mudar a forma como a gente encara essas questões para a gente mesmo, né? Para a gente se sentir melhor também. Oi, Simone, tudo bem? Evito notícias ruins, isso mesmo. Tem fases que estou mais serena, né? Porque quanto mais vocês ouvirem notícias ruins, mais ansiosos vocês vão ficar. E o que acontece na televisão? Eles vendem o quê? Onde dá Ibope, só coisas ruins. Porque você vai lá, liga a televisão, você fica ali ligada, você fica curiosa para saber. Então muda de canal, sabe? Vai buscar, ou pega um livro nesse momento, vai buscar leituras edificantes, leituras que vão fazer bem para a mente de vocês. E aí vocês vão se sentir cada vez melhores, mais seguras, mais fortalecidas, tá? Infelizmente a gente está terminando, gente, né? Foi muito rapidinho, mas assim,
Para quem eu não respondi, fiquem tranquilos, tá? As mensagens passam rápido, né? Então, por isso que às vezes eu não consigo responder agora aqui com vocês, mas eu vou depois sentar devagar, ler cada dúvida e aí eu vou estar respondendo também de novo. Para quem não assistiu, compartilhe com seus amigos essa live, tá? E aí depois eu vou colocar também no meu canal de psicologia, Rosana Laísa Psicóloga, que tem lá todas as outras lives também, tá? E eu agradeço, né, a participação de vocês. Eu gosto muito de estar aqui, tentando ajudar, falar um pouquinho com vocês. Vamos tentar agora retomar toda vez, uma vez por semana. Eu sempre vou estar avisando, né, antecipadamente para vocês, tá? E coloquem dúvidas que vocês queiram que eu converse, que eu tire essas dúvidas na semana que vem, na outra live, tá? Aí vai ser o nosso 16º encontro também, né? E aí a gente vai estar conversando mais tranquila, melhor, tá bom? Então eu agradeço a presença de todos, tá? E vamos nos encontrando e pensar uma coisa, gente. Tem cura. Vamos atrás dessa cura. Vamos trabalhar com o nosso cérebro do lado positivo, tá? Vamos trabalhar a nossa respiração todos os dias, desde a hora que a gente vai dormir até a hora que a gente acorda, para a gente se sentir cada vez mais seguro e mais tranquila no outro dia. E outro dia vai ser 1000 vezes melhor do que hoje. Então vamos começar a pensar dessa forma, tá bom, gente? Então, uma boa noite para vocês, tá? Uma ótima semana, que dê tudo certo para vocês, tá bom? Um beijo, gente. Tchau. Bom fim de semana para vocês também.